ver se tem alguém aqui. Tô aqui no ateliê. Eu vou conversar com a Roberta hoje. É um menino aqui fazendo arte. Você fala oi? Oi. O que você tá fazendo aí? Sai daqui. Tem sujeira? Sujeira. Esperar a Roberta chegar que a gente vai conversar um pouquinho. A Roberta vai vir. Ela vai vir aqui no Instagram. Sobre a saúde mental materna. Cadê a Roberta? Chegou? Uhum. Cadê? Uhum. Tô fingindo que sou eu falando. Como assim? Tô fingindo que sou eu falando. Cadê a Roberta? Você tá jogando o que aí? Mamãe, fala. Falar o quê? Eu tô esperando a Roberta. Enquanto a gente espera, a gente conversa nós dois. Sim, mas não lembro. Farinha. Farinha e Café. café. É minha cidade. Uma cidade? Uma muralha. É uma muralha pra poder lá. Então, Muita farinha e muita água? mãe, tem mais lá dentro? Tem. Pode. Ai, ai. Eu acho que é assim. Você tá fazendo um lago perto da sua cidade? Não, é provável. Só que não muralha. Tem uma árvore. Deixa ele assim. Se a gente deixar fluindo, uma árvore de felicidade. Vai. É preciso não. Vai molhar tudo. Agora a Roberta chegou. Cadê? Vou convidar ela para conversar. Convidei. Entrou. Chegou. Oi, Oiê, tudo bom? bem? Tudo bem. Essa é a Roberta Martins. Bem? Tudo bem. Tá fazendo arte aqui do lado. Ai, que legal. E aí, como você tá? Tô bem. Tudo bem? Que bom. E a pequena? Tá na escolinha. À tarde ela vai pra escolinha. Na verdade, na quarta-feira eu tô fazendo uma aula, ela vai um pouco mais cedo e volta um pouco mais cedo. Uhum. Tá toda socializada com a escola. É, tá gostando? Tá gostando. Hoje ela não queria muito ir, não.
Aí depois eu acho até que era sono, porque ela acordou mais cedo, queria fazer mais uma soneca, aí acho que ela foi com sono. Entendi. Ela Foi. entra às 9 na quarta-feira. Então, vamos conversar um pouco, né? Vamos sim. Quer se apresentar? Você é Roberta, é psicóloga? Ah, sim. Os seus seguidores, o pessoal que está aí que talvez não me conheça. Boa tarde, eu sou a Roberta, sou psicóloga. Vem um tempo já que eu venho trabalhando com psicologia materna, materno-infantil, mas já tem um tempo que eu trabalho com psicologia clínica. Comecei atuando como professora, e aí foi passando um tempo e eu fui caminhando mais para o consultório. Entendi. E a maternidade te encontrou em que lugar desse caminho? Da profissão. Você já estava formada, já estava atuando Já já? estava, já estava formada. A maternidade, assim, pode até parecer, né, um pouco clichê, mas assim, sempre foi um sonho para mim a maternidade. Mas acabou que eu me dediquei um pouco à profissão primeiro, também penso que também fala um pouco dos encontros e desencontros na vida pessoal. Eu acho que eu queria, acho não, penso que eu queria alguém que também pudesse assim, ser uma parceria legal para a maternidade. Eu sei que muitas mulheres optam por uma maternidade independente, solo, né? Ou por algumas questões, talvez nem é tanto uma opção, mas para mim assim era muito importante ter alguém que pudesse ser parceiro nesse percurso aí da maternidade. Então acabou que primeiro eu acabei tendo o parceiro para depois a maternidade. Então, assim, acabou que eu já estava formada, né? Já estava trabalhando. Nesse período eu já não dava mais aulas, né? Quando eu engravidei. E até assim, ter um tempo, por exemplo, um meio período, assim, que eu pudesse ficar com ela, era um horário importante, que para mim era algo assim, uma escolha pessoal que eu fiz. Ela está com 2 anos ou Ela 3? faz dois, ela faz 2 anos em agosto. Faz 2 ainda. Muito pequenininha. Ainda é um período que tem Vocês. uma demanda, né? Assim, eles ainda demandam bastante. E como que ficou a sua saúde mental pós-parto, assim, depois que o nenê nasceu, que você se viu mãe, né? Porque tem um processo, né, também da gente fala, nossa, agora eu sou mãe. Que às vezes demora um pouco, né? Depende de cada um também. Sim. Eu percebo assim que essa sensação de ficar muito assim perdida ou com algum sofrimento, eu percebo assim, nos primeiros dias, eu percebo que eu estava assim, me tateando um pouco, né? Assim, eu lembro assim que logo que eu cheguei da maternidade, assim, minha mãe perguntou que ela foi para minha casa, né? Porque eu morava numa casa para ajudar. Eu lembro que uma coisa que eu queria muito era que minha mãe fosse ajudar, né? Que ficasse lá alguns dias comigo. Que eu penso que isso fala muito de um retorno que a gente faz enquanto mulher, que a gente faz enquanto também um retorno para a nossa história, né? A gente também saber com o bebê que a gente foi. Penso que é importante ressignificar também a nossa história enquanto mulher, enquanto filha. Então, querer ter a mãe por perto, acho que penso que fala um pouco disso, desse desejo de sentir-se amparada. E eu lembro que ela foi me perguntar onde colocava tal coisa, e, né, assim, eu não estava muito antenada com isso. De coisas ali da casa. E fala um pouco disso, assim, de estar ainda aterrissando nisso. A gente chega do hospital e a gente quer ali, a gente está ainda aterrissando um pouco, né, assim, como que vai ser cuidar daquela criança. E aos poucos que a gente vai se dando conta ali desse processo do maternar, de encontrar-se ali com a criança, né? Eu penso que essa conexão ela vai sendo criada bem aos poucos com o filho. E para cada mulher ali é particular. Mas
Eu me lembro, por exemplo, assim, eu sempre já tive muita enxaqueca na vida. E eu costumo brincar que os 3 primeiros meses da minha filha, que dizem que assim, são 3 primeiros meses bem críticos, eu não tive nenhuma dor de cabeça. Então, acho que eu vivi assim, ao mesmo tempo, bastante enamoramento ali com ela, e eu ainda vivo bastante, assim. É claro que assim, existem algumas variáveis que nos cansam, né? Assim, acho que a variável também da pandemia foi um dificultador, mas assim, esse processo de aterrissar, né? Assim, como vai ser chegar em casa, esse buscar ali o aconchego, né? Assim, para todas nós é um período ali de muita adaptação. Realmente. Mas é um período bem. Eu também lembro assim, dessas situações de. As pessoas perguntavam alguma coisa para eu decidir, eu não estava com consciência, né? Parece muito isso. Não estava com a consciência aqui para conseguir decidir alguma coisa. É uma bomba mesmo, né? De ocitocina, assim, que acho que também se parte é normal, né? Não sei se como que seria numa cesárea, assim, mas é uma avalanche. Sim, parece que ali no parto normal a gente fica ainda mais, muito ali, quase que anestesiada ali pela ocitocina. E eu me lembro, por exemplo, que às vezes o meu marido saía para trabalhar e eu tava, né, tinha uma poltrona que eu ficava bastante nela. E às vezes ele voltava, de repente eu estava na mesma poltrona. E aí de manhã eu gostava de tomar uns banhos de chuveiro demorados com ela ali no comecinho. Então, assim, é um período que a gente fica bastante envolvida ali com a criança, de fato. Sim, e você pode curtir isso, né? Você acha que você Uhum. conseguiu cuidar de você enquanto cuidava da pequena? Ou você ficou bem, Talvez assim? sim, eu fiquei bem. Eu não tive, assim, questões, assim, com relação a isso, assim, eu tive essa adaptação, né, assim, tive isso que né, falou de perguntar, assim, para decidir, né, assim, eu ainda, né, não tava, assim, é claro que, assim, o humor, ele, às vezes, ele varia, né, assim, tem ali os primeiros dias que às vezes a gente acorda, né, eu me lembro, teve algum dia que eu acordei irritada, mas, assim, em geral, eu sinto que me parece assim que eu estava vivendo ali a realização de um sonho, né? É claro que é um sonho que também não é totalmente ali né? A gente não pode também romantizar totalmente, né? Porque tem assim o sono, às vezes a gente está amamentando e cochila, né? Eu vivi tudo isso também. Algumas coisas, lógico, algumas coisas que eu gostaria talvez de já estar fazendo, ainda não faço, assim, por exemplo, atividade física, são coisas assim que às vezes eu faço alguma coisa em casa, mas assim, tem algumas variáveis, mas que é muito importante a gente tentar ir lembrando que para além de mãe, existe uma mulher além dessa mãe. E muitas vezes a gente se esquece disso. Sim, com certeza. É muito fácil, né, esquecer disso, a gente se vê nessa relação e se esquecer. Eu, né, no meu caso, assim, né, meu menino de 7 anos que está aqui, foi bem fundo, assim, essa relação mesmo. E com o mais novo, com o Joaquim, já é bem diferente, né? Até porque tem outra criança também demandando, então essa relação já Uhum. muda. E hoje, como que você Foi cuida, que então, o seu dessa segundo sua puerpério foi menos intenso. teve mais rede de apoio, por exemplo. Então, Hum. pude olhar mais para isso, sabe? E então foi mais tranquilo, assim. Acho que foi talvez mais profundo, sem chegar na sombra totalmente, sabe? Foi mais fluido. Uhum. Assim. Assim, quando a gente tem uma rede de apoio, é fundamental para viver esse processo. Sim, porque eu tava lá, né, com um bebezinho
E tinha os avós para fazer almoço, para fazer ajudar na casa quando precisava. Então, realmente o foco fica com o bebê, né? Isso é muito importante para fluir mesmo, assim. Sim, a minha mãe me ajudava bastante. Isso foi, assim, essencial para a questão da alimentação. Foi essencial, assim, a ajuda que ela deu pra gente. E a gente tem. Eu lembro muito da canjica, né? Acho que toda avó vem e fala de comer canjica, né? Para ajudar no leite. Nossa, isso marcou, assim, para mim. E a canjica, ela, na verdade, assim, né, pelo que eu já vi, assim, alguns pediatras falando, ela fala muito mais da gente, assim, a gente fica feliz porque tá comendo uma coisa gostosa que alguém trouxe pra gente, do que necessariamente aquele alimento fazer produzir mais leite. Apesar que eu já até escutei a questão da aveia como um alimento que também ajuda a produção do leite, mas me parece que a canjica ela passa também por isso, da gente ficar feliz porque tem alguém cuidando da gente e trouxe uma coisa para você comer e ali aquilo te ajuda a, Sim. a produzir mais leite, porque também é essencial a gente estar relaxada, estar menos ansiosa, é essencial para a produção de leite. E eu acho que é assim também que a gente cuida da nossa saúde mental, né? É a gente aceitando a ajuda dos outros também. E Sim. entendo isso, porque ninguém cuida de si mesmo sozinho, né? Ninguém vive sozinho. Então, Não. passei muito por isso. Acho que a maternidade também ela ajuda a mostrar isso pra gente. Porque, vamos pensar assim, até uma mulher que realmente seja mãe solo, ela vai precisar da ajuda de algum familiar. Ou se for alguém que tem um poder aquisitivo maior, ela vai precisar contratar alguém. Ou quando não, né? Depois ela vai precisar de uma Mesmo, né? escolinha, de uma creche, Sim, porque não tem como, assim, seria humanamente impossível. Então, isso mostra pra gente, e do ponto de vista das relações, penso que nem que sejam as relações entre as mães, porque tanto do ponto de vista virtual, como a gente fazendo amizades e redes de apoio, isso é fundamental para que a gente sobreviva e tenha, né, mais saúde. A maternidade ela mostra para a gente que, de fato, a gente não vive sozinho e também não consegue cuidar nem de si sozinha, nem de um outro ser sozinha. sim. E um ser que demanda tanto, né? Uhum. Demanda tanto. Então, você se formou em psicologia e como que você começou a focar mais nesse lado materno, assim, nessa Foi saúde mental? alguns poucos anos antes do nascimento da minha filha, eu vinha me interessando um pouco pelo estudo com a intervenção com bebês. E aí a gente já via um pouco a importância dessa dupla, mãe e bebê. E hoje a gente até é legal a gente frisar que hoje quando a gente fala dupla mãe e bebê, e até se a gente se aprofunda até lá no próprio Winnicott, lá atrás, a gente vai ver que assim, é importante ter um ser ali, a mãe, aquela pessoa que gestou e pariu, mas que muitas vezes, quando o próprio Winnicott falava da mãe e do bebê, não necessariamente é a mulher, né? É aquela pessoa que gestou e pariu. Mas é o ambiente, né? Então, assim, o bebê precisa, né, de um adulto e que proporcione um ambiente seguro e assegurador para ele ter condições ali de sobrevivência, né? E um adulto ali que o ajude também, que também demande, né? Que também invista amor nos cuidados para com essa criança. Então, assim, um pouco antes eu já vinha gostando muito desse tema dos bebês, das crianças, a importância do brincar na natureza, do brincar livre, já eram temas assim que me interessavam bastante. E aí aconteceu assim que com o nascimento da minha filha e ali na pandemia, tendo feito ali conhecido algumas mães e me aventurando ali, me aprofundando um pouco mais nos estudos, eu fui percebendo o quanto as mães precisam ser cuidadas e ser apoiadas. Porque
a gravidez e principalmente ali para quem esteve ali no contexto da pandemia, o quanto é um período de maior vulnerabilidade para as mulheres, porque né, a gente falou da questão da rede de apoio, né? Então, assim, um exemplo, muitas mulheres se veem ainda mais sozinhas nesse contexto, se veem ainda mais desamparadas no contexto ali da gestação. É um período que também vem à tona questões emocionais da mulher, da criança que ela foi, da relação que ela tinha ali com as suas figuras parentais. Então, a mulher, ela vive um contexto de maior vulnerabilidade. Com o contexto ali do nascimento da minha filha, eu senti uma necessidade de ter esse projeto de apoiar outras mães também. Interessante. E como que tá indo? Como que tá indo esse projeto? Você faz o atendimento individual das mães, assim? Eu faço o atendimento psicológico individual para aquelas mães que me procuram. Também tem esse projeto que, de alguma maneira, a gente pode pensar o próprio Instagram, ele acaba sendo um pouco esse colo, essa rede de apoio, no sentido de trazer um pouco esse conhecimento para as mães, que eu penso que é fundamental. Mas eu faço os atendimentos tanto online quanto presencial para as mães. E eu vejo como é importante ter esse lugar de escuta. E eu sinto ainda que muitas mães, elas, talvez por estar ali tão mergulhadas no contexto ali do bebê, talvez por priorizar o bebê, ou talvez pela mãe não ter voltado a trabalhar, às vezes algumas têm uma certa dificuldade em chegar ao especialista, porque talvez a gente acaba também, como um sintoma desse contexto da vida da mulher, acaba deixando para depois, ou por uma questão financeira, ou por uma questão até psicológica, né, cultural, de deixar primeiro para o filho, depois eu cuido de mim, né? A maioria das mulheres pensa. Mas é uma questão que é um projeto que ele vem acontecendo devagar, né? Mas que eu sinto assim que tem tido um feedback positivo, sobretudo assim, criando esse apoio também pelo Instagram e uma outra iniciativa que eu quero, né, lançar é um grupo de apoio, na verdade, que é um pré-natal psicológico. E o pré-natal psicológico, ele tem como fundamento a prevenção. Então, muitos grupos, muitos atendimentos, na maioria das vezes a gente trabalha quando já está adoecida. A gente, né, nós, né, a população em geral tem o costume de buscar quando a coisa já aconteceu. E o pré-natal psicológico, o intuito dele, o objetivo dele é a prevenção. Então, a gente trabalha com temas que vão trabalhar aos poucos questões que a mulher ou o casal parental ali, a família, aquela família que vai receber aquela criança, vai viver com a chegada da criança. A gente pode pensar expectativas do parto, da amamentação, as transformações da vida, refletir um pouco sobre depressão pós-parto. Então, esse é um projeto que também eu estou lançando ele, estou construindo ele. Penso que é bem bacana a gente também pensar, por exemplo, numa rede de apoio materna com as mães que já nasceram, né? As crianças, para ter esse momento de troca. Sim. Eu penso, quando eu tive meu primeiro menino, minha rede de apoio muito foi os grupos de Facebook maternos. Ai, peraí, só um segundo. Uhum. Por favor, corta. Peraí, tem gente aqui chamando. E agora tem o Instagram, né? Que ajuda muito também, né? Essas conversas, assim. E é muito importante a gente pensar mesmo nessa prevenção, né? Eu acho que é algo novo, assim, né? Porque a gente vê muito grupos de gestante para uma coisa mais física, né? Mesmo assim, né? De preparar o corpo para o parto, né? Preparar o... E essa outra parte também é muito importante, né? A expectativa, né, do parto, por exemplo, né?
Sim, eu Quantas mães vejo. desejam um parto normal e aí não consegue, aí entra num lugar não muito legal, né? Que nem você falou, né? A maioria, assim, A gente sabe que houve avanços, que tem mais mulheres buscando o acompanhamento pré-natal como um todo, mas eu sinto, assim, que as pessoas ainda buscam, né? E até mesmo os cursos de gestante que existem hoje, eles são muito bacanas, tudo são... ajudam muito, mas eles vão mais no sentido assim, biológico, né? No sentido de entender, ou no sentido de orientar como dar banho, como trocar as fraldas, orientar questões de amamentação. Tem vários trabalhos muito bacanas, mas eles vão mais nessa via assim, da questão física, da questão biológica, como funcionam as coisas. São psicológico, ele visa auxiliar como uma junção disso, né? Porque, por exemplo, assim, quando a gente vai se tornar mãe e quando a gente vai cuidar da nossa criança, a gente se apropria de questões, né, assim, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vivenciou, da nossa identidade. Então, isso tem tudo que vai sendo passado ali dos nossos pais, da nossa mãe, da nossa família, né? Quando a gente olha para uma criança, quando a gente vai cuidar, a gente transmite também coisas que a gente vem carregando ali dentro da gente. Então, é o nosso saber, né? Como que a gente se apropria culturalmente dos cuidados com a criança. E quando a gente fala da subjetividade, então a gente vai falar de como essa mulher vai conseguir transformar-se em mãe, né? E é legal pensar nesse lado não só rosa da maternidade. Então, o pré-natal psicológico, ele ajuda a pensar sobre isso. Pensar que é uma transformação para o resto da vida. Pensar que, por exemplo, o casal precisa se adaptar, precisa se transformar para receber aquela criança. Pensar em, por exemplo, como vai ser quando já se tem filhos, como vai preparar essa criança e esse ambiente para ter mais um filho, né? Então, assim, como integrar essas duas crianças? São temas que se pode trabalhar no pré-natal psicológico. Também é importante, por exemplo, a questão do parto, né? Que nem você disse. Geralmente, muitas mulheres se preparam, né? Trabalham, fazem fisioterapia, fazem uma série de coisas para ter um parto normal. A gente sabe, né? O quanto ele é importante, o quanto ele deve ser valorizado, mas muitas vezes, muitas mulheres não conseguem. Então, é muito importante a gente trabalhar, assim, o parto possível, a amamentação possível, a maternidade possível. Então, são temas que a gente trabalha no pré-natal. Então, ele é trabalhado assim, ele pode ser trabalhado individualmente ou trabalhado em grupo. Penso assim que em ambos a gente tem trocas importantes, mas em grupo é legal porque você já vai criando uma rede ali de identificação entre as gestantes, entre os casais, de troca de experiência, criando um momento ali de busca, né, de propiciando ali afinidades entre, porque muitas pessoas, as gestantes ali, aquelas pessoas estão vivendo uma realidade muito parecida. Então, quando a gente tem um grupo, você tem essa troca de experiência legal. E essa era a minha próxima pergunta, qual seria a diferença do trabalho individual com o trabalho para o grupo? Ah, sim. Então, o trabalho individual, né, a gente pode pensar assim, existe a psicoterapia, como eu comentei, mas também existiria ali esse processo do pré-natal psicológico, que eu penso assim, uma gestante, talvez que ela tenha uma demanda um pouco mais individualizada, ou talvez um histórico de sofrimento psicológico ou psiquiátrico anterior, talvez ela precise desse acompanhamento mais individualizado. Porém, se é no pré-natal psicológico, já seria ali trabalhando esses temas, que dura em média de 5 a 7 encontros. No pré-natal psicológico em grupo, trabalham esses temas utilizando metodologias assim de dinâmicas de grupo, com oficinas. Você pode trabalhar com desenhos, com pequenos trechos de filme. E aí você tem essa partilha, esse possibilita esse espaço de partilha entre as gestantes. Existe também uma possibilidade
como eu até vi que você está com esse projeto, né, de uma roda, né, com mães, que aí você também pode pensar essa via de ter esse espaço de trocas, porque as mães também, que já estão no pós-parto, muitas delas também vão viver dificuldade com a amamentação, ou vão viver um desejo de parar de amamentar, ou de amamentar menos, ou talvez um sentimento de solidão, ou de não dar conta. Então, você ter essa troca, ele é muito rica porque fortalece ali os membros do grupo. Claro que, assim, eu penso, cada um tem suas particularidades, né? Assim, às vezes uma mulher, ela vai se sentir mais à vontade para falar coisas muito íntimas no individual. E aí, para essa mulher, talvez seria mais interessante ou a psicoterapia, né, propriamente dita, ou ela faria o pré-natal ali individual. E tem algumas mulheres que vão se sentir mais à vontade ali para o trabalho em grupo, porque elas vão também escutar as experiências das outras mulheres. E aí isso até as fortalece, porque ela pensa assim, nossa, não estou sozinha nessa, não sou eu a única que tem dificuldades. No grupo é bem bonito, velho. Eu já trabalhei com grupos de mulheres. Não Ai, que legal. necessariamente mães, assim, eram mulheres, qualquer tipo de mulher. Aham. E era legal também que era de várias idades. Então, tinha adolescente, assim, saiu da adolescência, tinha uma de 40 anos. E o acolhimento que acontece, né, no grupo é muito bonito de ver, assim. E eu ficava lá como arte terapeuta, né? Tinha momentos que o grupo mesmo se resolve suas questões, né? Ele mesmo consegue se entender, assim. E ficar nesse lugar de observador do grupo, eu acho que é um aprendizado muito grande sobre o ser humano em si, né? E observar as particularidades e trabalhar em cima de cada um, mas ao mesmo tempo junto com o grupo também. É um exercício muito grande, assim, de empatia, né? O trabalho em grupo para mim, assim. E é bem bonito de se ver. E eu tenho algumas perguntas que o pessoal mandou na caixinha do Instagram. Legal. Então, são duas, assim, né? A primeira é, sem rede de apoio existe saúde mental? O que você acha? Eu penso que é praticamente impossível. E aí, assim, o que eu poderia dizer? Tentar construir uma rede de apoio possível. Talvez uma delas poderia ser uma creche pública ou particular, que a gente sabe que a gente fala com pessoas, né, de diferentes níveis socioeconômicos. Sim. Ou também, né, uma questão que eu penso que ela pode ser construída é uma rede de apoio entre as mães. Teve um dia que eu coloquei isso nos meus stories lá no Instagram. Que talvez na nossa cultura aqui, talvez no estado de São Paulo, talvez isso não seja ainda algo tão forte. Mas eu penso assim, por exemplo, se as mães entre si, é lógico que tem mulher que entra, sei lá, das 7 às 6, tá ali no trabalho, mas eu digo assim, se entre as mães vai se criando uma rede de amizade, então, por exemplo, um dia uma mãe pode se oferecer para cuidar dos filhos daquela outra mãe. Talvez, Sim. de repente, para um compromisso que aquela mãe teve num sábado à tarde, ou se aquela mãe não trabalha todo dia, ou todo dia, ou o período todo, né? Assim, porque aí o que eu quero dizer, se você começa, se parte de você, né, de você mãe, individualmente, propondo cuidar da criança daquela outra mãe que você tem amizade, num outro momento, também essa mãe pode cuidar dos seus, né? Então você vai criando ali redes de encontro, tanto entre as mães quanto entre as mães e os filhos. Eu penso que isso é uma possibilidade, é algo assim para se construir. Lógico que, assim, nos tira da zona de conforto, porque a gente precisa se doar para poder ter tanto a amizade, né? Assim, a gente precisa doar o nosso tempo, o nosso investimento, o querer estar com o outro e também doar Sim. ali o tempo. Mas eu penso que a experiência que se ganha, tendo ali essa troca, talvez possa valer bastante a pena.
Sim, isso é verdade, né? Acontece muito nos filmes a gente vê, né, as mães de parquinho, né? Que acaba Aham. criando uma rede ali, assim, entre as mães. E acho que é por isso que eu falo, né, que nenhuma mãe solta a mão da outra, assim, né? Ninguém segura a mãe de ninguém. A, a minha experiência, depois que eu virei mãe, o, esse lugar, né, que eu encontrei que é muito forte, quando você se torna mãe e encontra as outras mães, realmente tem um vínculo muito maior do que antes, assim, sabe? Sim. Um lugar de você ver a outra mãe, vocês se entenderem, né? É uma experiência que só quem é mãe vai entender a outra mãe, assim mesmo. Uhum. Mas tem essa questão, né, de estar disponível, né, também, de querer realmente querer essa troca, que não é fácil, né, se relacionar com outros, vai ter suas Isso. questões, né? Às vezes você encontra uma mãe que não quer dar açúcar até os 3 anos e a outra mãe oferece passatempo livremente. E aí a gente tem que estar aberto, né, para perder o controle também dessa criação, né? Se a gente fala tanto que Uhum. a criança é do mundo, então a gente também tem que aceitar o mundo como ele é hoje e fazendo o possível, né? Como você falou da maternidade possível também. E que aí entra até nisso, né? Quais possíveis que eu posso ir arranjando ali na questão ali com a criança. E o que que eu posso Nesse abrir mão e que eu encontro, não né? Com posso, as né? outras mães, com as outras crianças, com a minha criança. É, são relações. E é um grande aprendizagem para as crianças também, né? Vivenciar essas diversas realidades, né? Da sua casa, da casa da avó, da casa do amigo, ver como cada família funciona também é um aprendizado, né, para eles. Porque senão E a criança cresce achando que só o jeito daquela família viver é o correto, é o certo, acaba se assustando muito com as diferenças. Por isso que até mesmo a escolinha, ela acaba sendo importante, porque a criança ela vive e vê outras realidades. Isso é muito enriquecedor. realmente. E a outra pergunta é um pouco polêmica. Como sobreviver sem adoecer mentalmente e nem se alienar no país que a gente está? Então, como manter, né, a saúde mental em dia nesse momento de alto, né, os valores tá tudo muito alto, o Covid vai e volta, né, como você falou, muitas mães estão mais isoladas do que antes, né? Eu até vi uma colega comentando que ela pegou Covid com duas crianças, e aí, né, a rede de apoio se perde, porque ela não pode ter o contato, então ficou 10 dias com as duas crianças em casa, né, 24 horas por 10 dias, assim. É muito cansativo. É muito puxado. Então, penso que assim, sobreviver, né, sem perder a saúde mental. Esse é um grande desafio, né, dos nossos dias, é manter a nossa saúde mental. Eu penso assim, existem algumas estratégias que eu penso assim, talvez o quanto a gente pudesse abastecer de coisas boas. Não que a gente vai. E aqui eu não estou falando daquela positividade, né? Por exemplo, olhe para o copo, ele não está meio vazio, está meio cheio, né? Mas eu digo assim, o quanto eu puder me abastecer, assim, por exemplo, de uma boa música, de uma boa poesia, de uma boa arte, penso que são estratégias no cuidar ali das crianças, né? Outro dia é lógico que eu não sou um exemplo, né, mas assim, eu penso assim, a gente pode ir vendo pequenos exemplos e construindo na nossa prática. Mas, por exemplo, outro dia eu estava ali com a minha filha e ela começou a jogar um isopor no chão, de uma coisa que ela ganhou uma vez da escolinha. Aí eu comecei a brincar com ela, né? Assim, eram umas bolinhas de isopor, eu comecei a brincar, vamos brincar de neve. Então, assim, às vezes, né, fazer de algo que poderia te deixar irritada uma brincadeira, né? Assim, criar momentos ali, brechas, por exemplo, até a hora do banho, que talvez, né, pode ser ali uma hora de ficar irritado, mas tentar brincar junto.
Mas se a gente pensar no contexto que nós estamos, realmente, ou às vezes a gente acaba ficando mais pessimista, ou até um pouco depressivos, porque a gente olha assim, né? Outro dia eu estava vendo um negócio, né, de uma possibilidade até de faltar alimento, né? Então, o quanto a gente precisa criar condições, assim, até internas dentro da gente, de esperançar, né? Como diria, né, o Cortella, né? No sentido de ir para a ação, né? Então, assim, não que eu vou ficar simplesmente esperando coisas melhores, mas o quanto eu posso ir buscando possibilidades, né, de dias melhores. E o quanto talvez as minhas ações, né, as nossas ações, tanto individual quanto coletivo, podem colaborar para para que a gente possa ter mais sanidade. E aí eu digo assim, né, o quanto a gente pode tecer redes coletivas, o quanto a gente pode pensar assim, no que eu apoio, no que eu não apoio, né? O que faz sentido para mim, né? Então, assim, eu vou priorizar o quê? Que valores que eu vou priorizar? Porque quando eu falo isso, a gente vai pensando em construções de mundo. Vou até, eu sei assim que talvez até um exemplo simples, por exemplo, assim, será que eu preciso? Às vezes a gente vê tantas ofertas de tantas coisas caras, né? Por exemplo, para as crianças. Talvez assim, eu, né, Roberta, individualmente, talvez eu não vou mudar o mundo do ponto de vista assim, se eu não sair consumindo exacerbadamente, mas já é uma ação. É lógico que é um sistema muito feroz e atroz que a gente teria aí, né, para lutar contra. Mas eu penso assim que o quanto a gente consegue ir se aliando, né, ir fazendo redes com coisas que falem, que tenham mais amorosidade. E aí procurar pensar o quanto eu estou tendo empatia, porque isso é uma coisa que até outro dia eu falei né, numa questão, né, para uma paciente. O quanto eu estou sendo empática com uma situação, por exemplo, se eu souber, né, assim, de uma, né, vamos pensar, um caso assim de uma pessoa que teve uma perda muito grande. O quanto eu estou sendo empática ou o quanto eu estou me identificando tanto com aquela pessoa que teve aquela perda e que aí eu também me sinto desamparada. Porque eu acho que talvez a gente fica muito afetado, talvez num grau que vai para além da empatia, porque talvez a gente se identifica com aquele desamparo. Por isso que eu falo que a gente criando redes para se fortalecer internamente, a gente vai tendo mais possibilidades de estar sobrevivendo nesse mundo que, de fato, nos dias de hoje, né, se a gente for pensar nas manchetes, nas notícias, talvez se a gente pense, não dá para ter um bom dia, né? Mas, assim, sem pensar em positividade tóxica, enfim, mas, assim, o quanto a gente pode se aliar a coisas que nos fazem ter mais esperança. Sim, é bem bonito isso mesmo. E para mim também, assim, né? Como que a gente pode sobreviver? Eu, não, algo que eu faço é focar no meu núcleo, assim, né? No que eu posso fazer aqui e agora E e é isso, né? E continuar. Então, manter pessoas que eu realmente gosto por perto, até quem eu sigo, né, no Instagram, por exemplo, pessoas que me façam bem, que tragam mensagens que eu concordo, né, que ao invés de, né, ser uma crítica, né, às minhas questões, é algo que acrescenta, né, que faz refletir e que faz a gente se elevar, assim. E acho que com isso vem as dicas, né, também, né, você já comentou um pouco, né, de como a gente pode trabalhar essa saúde mental até dentro da maternidade. Eu gostei da sua fala do brincar, porque realmente quando a gente se torna presente ali com a criança brincando, fica mais leve, né, o momento, assim. E a gente tem que realmente aprender a sair, né, desse mundo adulto
e brincar mesmo, né? Voltar um pouco a ser criança, acessar esse lugar. E também eu acho que é colocar nossos limites também, né, para as crianças, assim, também é algo importante, né? Então, Sim. momentos que falo agora eu não consigo, agora não dá, agora eu não quero, então agora eu preciso ficar um pouco sozinha. Isso também é um aprendizado, né? Que para mim é um pouco difícil ainda, assim, colocar essas minhas questões, né? Lembrar também da gente como pessoa, não só como mulher, como mãe. Uhum. Uma das coisas que eu tenho feito, assim, que para mim que eu falo, não, eu preciso fazer isso, não importa o que aconteça, é tomar um banho sozinha. Eu tomei muito tempo banho junto com as crianças, e agora, não, precisa, pelo menos o banho eu tenho que estar sozinha. Uhum. E nas caixinhas também no Instagram comentaram, né, um banho de mar, que ajuda. Isso para mim é para quem tem muito privilégio de morar perto do mar. Aham. Olhar o céu. Então, realmente, né, quando a gente para só um pouco e olha, né, para algum lugar, faz aquela respiração mais profunda, só isso já pode me ajudar bastante a mudar o rumo do dia, né? Quando está no meio da tarde, já está cansada e faz essa respiração. E também falaram que estão conseguindo observar melhor os desejos que ela tem, com mais atenção, assim, né? Que eu acho que tem a ver com limite, né? Olhar para os nossos desejos, para que a gente, as nossas vontades e validar elas, né? Isso, Colocar a gente no valorizar. primeiro lugar de vez em quando. Para você, como que é? Dando Você alguns tem. momentos, né, que nem você falou, colocar um limite, preciso tomar um banho, né, assim, tentar, né, assim, construir isso, até, por exemplo, às vezes não dá para sair de casa, né, assim, até mesmo uma yoga que a gente faz, por exemplo, pelo YouTube, pode ser também uma estratégia para a saúde mental, isso de parar, de ter um momento para si, porque às vezes a gente acha que a gente, para ser mãe, ou para ser uma boa mãe, a gente precisa se abnegar totalmente, que é algo cultural. E até mesmo para ser uma boa mãe, a gente precisa ter um momento para a gente precisa estar bem cuidada, porque não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Primeiro a máscara do avião vai na gente, né? Depois na criança. Aham. É bem isso. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu penso que é isso mesmo, assim, a gente poder favorecer esses momentos de troca, de partilha, a gente poder criar espaços em que a gente possa cuidar de si, que a gente, né, poder até mesmo criar essas rodas de conversa. Penso que, né, esse é um espaço bem interessante. E pensar que cuidar da saúde mental materna é algo muito essencial para os nossos dias. A gente viu quantas as mães adoeceram na pandemia. Então, é algo assim para a gente olhar com muito mais seriedade e a gente se dedicar a um autocuidado, a um autoamor, né? Até mesmo para poder amar, a gente precisa também ter esse amor para consigo. E gostaria de agradecer bastante estar aqui nesse bate-papo, agradecer as pessoas que fizeram perguntas, as pessoas que entraram, e dizer que eu estou à disposição, que gostei bastante de estar aqui com você. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente, comigo. Aham. E eu vou fazer essa roda de conversa de mães aqui no ateliê, que vai ser uma junção, né, de arte com as conversas. E com certeza eu vou te chamar algum dia para você vir conversar com a gente pessoalmente. Ah, ok, será um prazer. Então tá bom, brigadão. De nada. Quer falar tchau? Tchau. Né? Tchau. Boa tarde. Boa tarde para você também. Que hora você vê? Como desliga aqui? Ah!